Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigado pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, que bom tê-lo aqui e para nós é sempre um prazer, tanto estar aqui quanto conversar sobre os temas que são sempre interessantes, né, Mirth? Olha, e hoje, principalmente, a gente vai falar sobre uma coisa que eu prezo muito. Eu dei o título dessa pauta de A Liberdade de Ser Quem Eu Sou. Exatamente. Porque não é fácil, né? Não, é difícil. Em tempos de censura, então, né? De tudo. E até nós mesmos, dependendo do ambiente que a gente transita, às vezes você tem que se segurar mais, né? Você não pode se sentir completamente à vontade, se mostrando claramente quem você é. Não tem essas coisas assim em determinadas circunstâncias? Tem, exatamente. Em essência, a gente é um só, né? Mas determinados ambientes a gente tem que perceber o que está se acontecendo para a gente também não estar fora de contexto, né? Sabe, às vezes mostrar um lado seu, que talvez as pessoas que estejam ali, aquele ambiente não seja o mais adequado. E então, aí você sente aquela coisinha um pouquinho, talvez, de não pertencer. Não tem também isso, né? Tem. Em alguns ambientes a gente tem essa sensação, porque essa sensação, eu acho, de não pertencer, é assim, eu não estou conseguindo ser quem eu sou. Quem eu sou. E outra coisa, quem eu sou no ambiente em que estou. Porque se estou e quero pertencer, eu não é ser falso, mas é adequar-se para aquele determinado ambiente, né? E isso é muito importante até na vestimenta, né? Então, eu acho que em todos os sentidos, né? E para nós, né, o foco, a gente está introduzindo essa conversa, porque como o nosso manual de vida é a Bíblia, é a palavra de Deus, na Bíblia eu acho que a gente vai encontrar exemplos, né, dessa liberdade de ser quem a gente é mesmo e como lidar com isso, sabe? E eu escolhi um texto realmente do apóstolo Paulo para nortear a princípio a nossa conversa, porque Paulo era um plantador de igrejas, né? E quando se planta uma igreja, e quem é cristão, como a gente sabe disso, você vai, a igreja é aberta, a pessoa que planta a igreja, ela planta a igreja e vai embora, vem outros evangelistas, outros pastores, enfim. Né? Ela até prepara o pessoal da região, da terra mesmo, para estar na igreja. Para estar também, lá, né? para ficar, virão outros, né? E dentro de uma igreja, dependendo de quem está passando, as pessoas vão formar vínculos diferentes com essas pessoas. E nem sempre as pessoas que vão estar à frente de uma igreja, de uma comunidade cristã, elas têm o mesmo temperamento, a mesma maneira de ser ou de lidar com pessoas. Com pessoas, exata. Às vezes é uma pessoa que está acostumada a trabalhar, construir, fazer, deixar pronto, mas não administrar pessoas, né? E daí o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama assim de preferências dentro da comunidade, né? Sim. E a gente usa o texto até que eu tô dizendo para você de Coríntios, que no caso de Paulo em Coríntios vieram Apolo, Cefas, e ele diz que as pessoas repetiam, eu sou de Paulo, outro eu sou de Pedro, sou de Apolo, né? Porque tem a ver com isso. E de qualquer forma, é inerente ao ser humano você se identificar mais com uma pessoa do que com outra, né, Mirth? Agora, essa é a verdade do ser humano. Agora vamos ver a verdade que Paulo vai nos dizer, como nós vamos tratar com isso, né? Isso, exatamente. Então, ele escreve a primeira carta aos Coríntios e ele diz assim, 1 Coríntios 3, a partir do 21, ele diz assim, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, ele começa a dar as primeiras orientações, tá? Por que acontecia isso
dentro da igreja. Nós estamos falando da comunidade daqueles que acreditam. Nós somos a igreja, né? Sim, sim. Ele está dizendo assim, olha, o que acontece, eu preciso avisar vocês, ninguém se glorie em homens. Isso. Porque ele diz que isso pode acontecer até por conta da personalidade, da autoestima, sim, do que está à frente, né? Do que está à frente, a forma de liderança. Porque tem vários tipos, né? Tem uma liderança mais opressiva ou de uma palavra mais dura. Mais exigente, às vezes. E tem uma outra de uma pessoa que tem mais habilidade na condução das coisas, né? E aí Paulo vai continuar nos ensinando. Eu acho importante você seguir comigo o que ele diz em 1 Coríntios 4, a partir do 1. Assim, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Uau! É que Paulo já estava no outro patamar. A Eliane, ou todas que quando nós estamos conversando e falamos de Paulo, a gente diz, Paulo é Paulo. Uau, um dia eu chego lá, né? Mas ele estava dizendo para os coríntios assim, olha, eu sou ministro de Deus, fui instituído pelo próprio Deus, eu estou realizando um trabalho de Deus. O que vocês pensam a respeito disso? Pouco me importa. E eu vou te falar que isso não é uma maneira indelicada e nem pretensiosa de encarar as coisas, né? Porque ele tinha habilidade, né? Ele diz assim, eu não me importo com o julgamento que vocês possam ter, e ele, inclusive, diz até, ele põe a palavra tribunal no meio. E para fechar essa conversa, ele diz assim, eu não preciso da afirmação dos outros sobre quem eu sou, e nem da minha. O interessante, ele fala, nem da minha. Ele sabia, ele estava totalmente inspirado pelo Espírito Santo e sabia das leis. A gente não está falando de um pastor qualquer, né? Um rabino qualquer, porque ele sabia, tinha estudado, e ele sabia que ele estava certo, e ele tinha essa confirmação do Espírito Santo nele, né? Então, ele foi... Sabe que ele dizia, ele mais do que ninguém precisava disso. Porque alguém que está servindo ao Senhor, depois de ter perseguido o Senhor... E numa época em que, por exemplo, Jesus já havia sido crucificado e já havia ressurreto. Morrido. E então, o que aconteceu? Meio que tinha... muito forte uma mensagem de Jesus, mas ainda os homens estavam muito confusos, tudo estava em ebulição. Era muito novo, né? Era novo, né? Então, ele tinha que se manter firme, e ele se manteve, né? Sabe, e a palavra de Deus diz que tudo foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação, para aplicação nas nossas vidas. Isso. Então, a gente também não vai se limitar só a Paulo narrando uma situação que aconteceu com ele e como ele a superou. Como a Eliane diz, talvez a gente esteja muito longe desse patamar alcançado por Paulo, mas é o desejável. Isso. A gente vai precisar chegar lá. E isso que a gente pode perseguir. E outra coisa, os nossos tempos hoje já estão mais claros, né? A Bíblia já está aí para a gente realmente ler. Naquela época eles estavam escrevendo, né? Eles estavam determinando. Nós hoje temos já indícios e regras mesmo claras na palavra de Deus. Então, hoje é mais fácil obedecer, né? Agora, naquela época, ele tinha que ser ele, e ele tinha que manter firme no que Deus tinha falado com ele, né? Aí ele não podia se deixar levar, né? E sabe, queridos, tem a ver também com o nosso dia a dia. Isso. Todas essas coisas são aplicadas também no mundo espiritual, mas nós somos corpo, alma e espírito. E ela nos envolve. Isso. Porque será que no natural nós não nos preocupamos com conceitos que pessoas têm a nosso respeito? Sim, né? certamente. Essa é uma coisa, porque nós estamos falando disso. Será que eu posso transitar dizendo, eu vou ser livre, vou ser exatamente quem eu sou para todo mundo? Nós começamos a nossa conversa assim. Isso. Não dá, Não dá. E até eu sou fruto do que alguém me fez, porque como que se forma a personalidade de uma pessoa a partir do que o pai e a mãe vão te fazendo, porque a criança, ela tem um instinto, uma personalidade, uma coisa, mas ela, à medida em que a família vai
acolhendo, vai respondendo às suas necessidades, é que ela vai se vendo, ela vai se formando. Sim. Então, desde o começo. E daí o ensinamento, a pauta dessa conversa é assim: como é que nós vamos alcançar um estágio onde a gente deixa de ser controlado por opinião de outros? De outros. Né? Porque se o que norteia a minha vida é a opinião de outro, eu tô roubada, né? Isso, e também, assim, eu acho que entender que é mais importante ser norteado, porque de norteado a gente vai ser de alguma forma, né? Totalmente livre, a gente não consegue ser. Mas, assim, que é mais importante ser norteado pela palavra de Deus e estar pautado no que Deus diz de nós, de como somos filhos amados de Deus, do que do outro em si, né? E como lidar com esse sentimento, porque isso vai acontecer. Ah, sim, você vai ser julgado até, vai. Né? Vai. Eu estava lembrando, né, quando eu estava montando essa pauta, eu me lembrei que quando eu me casei, eu tive que vir para Curitiba, eu vim do norte, de Londrina para Curitiba, eu tive que ser transferida do meu setor, daquilo que eu trabalhava. É uma transferência apoiada pela lei. Meu marido, como militar, trabalha aqui, eu posso, né, casada com ele, eu tinha o respaldo da lei para vir para cá. E eu me senti assim, primeiro que quem vem de fora, no primeiro contato com o curitibano, também não é tão simples assim, né? Eles são bem fechados. E eu senti assim uma certa frieza no ambiente que eu vim transferida, diferente do que eu estava. Claro, lá eram meus amigos, aqui eu ia conhecer gente nova, mas era uma frieza que eu não esperava. Mas eu fui fazer o que eu vim fazer, meu trabalho, e eu fiz com competência, com qualidade, com amor, tudo. Né? E o que eu ouvi depois, logo algum tempo depois, uma das colegas falou assim: eu sei que você deve ter estranhado um pouquinho a princípio, mas sabe o que ela disse? Uma das chefes, nesses lugares sempre tem muitos chefes, né? Veio aqui na nossa sala e disse assim: amanhã vocês vão receber uma nova funcionária. Ela está vindo transferida, certamente a pedido de algum político, foi assim que ela disse, certamente. Já criou, ela criou, tendenciosa, né, na forma por algum político, veio aqui para se encostar. Por quê? Nossa. Ela entendia, transferências são feitas via de concurso, mas ela ignorou a lei que me dava esse direito. Foi transferido, Eu né? tinha um marido que trabalhava aqui, né? E ela tinha dito isso. E isto foi essa maneira com que eu fui recebida pelas outras. Por todas as companheiras. Então, é muito ruim. E eu confesso que eu nem era cristã na época o suficiente para perdoá-la de imediato, né? É lógico. Mas eu tive que lidar com isso, porque não é bom realmente você saber que pessoas têm um conceito completamente errôneo. Errado, porque se fosse verdade, o que eu ia falar, né? Se fosse verdade, era verdade. Sim, era verdade. Foi algum político que te encostou aqui, sim, né? Vou fazer o quê, né? Mas é isso mesmo, bem interessante da gente lembrar, porque tem duas situações. Assim, aquela primeira impressão que a gente causa no outro, às vezes não tem a ver com essa introdução, essa apresentação mal feita ou de uma maneira tendenciosa que ela fez. Mas, por exemplo, às vezes eu posso me apresentar a alguém que a pessoa realmente capta diferente o meu jeito de ser, né? Vai demorar um tempo para desfazer aquela imagem e a construir pessoa outra, ou acerta, né? E você mas é difícil, né? E você sentir livre, talvez até para ser o que é a nossa forma, para você ser você mesmo, né? Sabe, queridos, eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta, estamos falando sobre a liberdade de ser quem nós somos. E o melhor, nós estamos aprendendo isso com o apóstolo Paulo. Que delícia, né? Como não amar Paulo, eu sempre digo, né? Como não amar Paulo. Porque além dele estar nos mostrando que ele não se importava em ser julgado por pessoas, né, e nem por tribunais humanos, ele vai mais longe ainda. Ele diz que ele não considerava nem mesmo a opinião que ele tinha sobre ele mesmo. Sabe? É o tal do que ele se negou de fato a si e obedeceu, sabe, né? Entendeu o evangelho. E numa versão, eu li todinho para você, numa versão bem contemporânea mesmo, ele deixa mais claro, porque ele diz assim, a minha consciência está limpa, mas isso não significa que eu sou inocente. Olha que tremendo, né? Profundo. É um exercício de reflexão. Sabe, a gente saber que, de fato, consciência limpa não nos faz pessoas inocentes, né? Aí você pode estar perguntando, você está falando do quê? Não ser julgado, de autoestima? Não é, tá? Não tem a ver com autoestima mesmo. Mas, sabe o que? Se a gente for olhar para nossas vidas, talvez você olhando, você não consiga viver segundo os critérios que a sociedade mostra hoje, tá? Exatamente. Você possa se sentir péssimo. Talvez você não consiga viver segundo os seus próprios padrões. Vamos supor que eu tenha padrões elevados e me sinta frustrado. Também não posso. Que você não vai alcançar não tudo. Alcanço, né? Também me frustro. Sabe, todas essas coisas carecem de respostas ou não, de entendimento ou não, porque tudo o que a gente conversa e mostra para você tem a ver com a nossa qualidade de vida no reino. Né? Sim. Um Cristo que disse, eu vim para que vocês tenham vida com qualidade. E essa é uma das coisas, sabe? A liberdade de ser quem nós somos, de não ficar presa a julgamentos alheios. Sabe, eu não vivo pelo que as outras pessoas dizem que eu sou ou não sou, né? E isso é muito complicado, né? Paulo, ele sabia da sociedade que ele vivia, ele sabia de todas essas coisas. Quando ele escreve para Timóteo, 1 Timóteo 1, ele vai dizer assim, 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Gente, olha aí, um homem que você podia falar, ele se achava, porque ele estava dizendo, eu não me importo com que tribunais humanos digam sobre mim, com outras pessoas digam, não importo. Ele se achava, não, ele diz assim, eu sou o principal dos pecadores. Começava por ele, né? Sabe? Então, a gente não costuma ouvir isso das pessoas. É comum a gente ouvir das pessoas com quem elas se relacionam, aquilo que elas têm de pior, né? Por mim, né? É um autoconhecimento, uma humildade. Quando tremenda. A gente diz a liberdade de ser quem eu sou, você não sai aí expondo para todo mundo coisas que você sabe que não são boas a seu respeito, porque todo mundo tem, né? Todo mundo. Ninguém é perfeito. A palavra de Deus diz que não há um justo, um sequer. Né? Mas a gente não sai falando isso. Não. Né? E aí que é a sabedoria, porque ele sabia, entendia da palavra, obedecia, e ele sabia que começava por ele mesmo, né? Confissões honestas, às vezes tem lugar próprio, né? Não cabe em todo lugar, né? Para todas as pessoas. Certamente né? não. Você vai ser mal interpretada, vai ser julgada, e não que você esteja dependendo desse, né? Mas Paulo deixou muito claro, eu não admito ser julgado por vocês. Gente, sabe por quê? Vocês não têm noção do julgamento. Os outros 12 eram apóstolos do Cordeiro, eles tinham sido escolhidos pelo próprio Cristo. Paulo veio depois. O chamado dele veio direto do próprio Deus, não foi por ninguém, porque nós, quando falamos de chamado e estar desenvolvendo, de estar mesmo numa vitrine como líder, né? É sempre assim... é por isso, é por aquilo, fulano indicou, ou sabe isso. Existem critérios para se olhar para a pessoa, não tem, Eliane? Tem critérios, e eu acho que ele viu um pouco mais adiante também, porque se ele levasse essa ideia, ou se ele deixasse isso crescer, a igreja iria romper.
Um ia ficar com Apolo, outro ia ficar com Cefas, outro ia ficar com Paulo, e não era essa a intenção. Era unidade, né? A unidade da igreja, era o que estava em jogo na época. Com todas as diferenças de Paulo, de Cefas, inclusive, eu vi a pregação da Edmeia Williams, né? Ela falando, eu acho que ia ficar babando quando visse o Apolo falar, porque retrata que ele é um homem lindo, sabia falar e tal. Então, ele realmente era bom, né? Paulo, a oratória de Paulo era muito boa também, mas se a gente pegar algumas coisas assim, as poucas descrições do físico, não dá para comparar com o outro, não, sabe? Inclusive, ele tinha alguma coisa muito, ele devia ter, eu penso, agora essa opinião é bem minha, pela descrição, que ele devia ter um glaucoma, porque o glaucoma deforma o olho. O olho, né? Fica aquele olho saltado, com névoa, tudo, né? Eu sei porque ele falou para os filipenses assim, eu sei que vocês arrancariam o olho de vocês para dar para mim, né? Isso. O Lucas foi até escrever as últimas cartas lá para ele, né? Então, todas ditadas, ele não enxergava direito. Com certeza não enxergava direito, não. Então, tinha algumas coisas assim. E, queira ou não, são pequenos detalhes, né? Que fazem você se aproximar mais ou não da pessoa. Agora, olha o que ele estava dizendo para os coríntios ainda. 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesse, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Sabe, ligar essas coisas à nossa identidade, porque às vezes você numa liderança é assim, você precisa de elogios para tocá-la, né? Tem pessoas... Agora, e se você ficar dependente disso? Sim, né? Exatamente. Você aí não você está preso na mão do outro. Aí né? vamos pro outro lado. Tá bom, você não precisa. Mas se eles vierem, você sabe receber isso direito? Isso, tem porque que saber. Também tem isso, tem né? Que saber que senão... Sabe, queridos, isso permeia a nossa vida. Eu estou fazendo rádio e eu levo uma pauta, eu faço uma reflexão. Antes de eu sair do estúdio, às vezes já começa a vir no meu WhatsApp, assim, palavras de, nossa, isso aqui falou comigo, era o que eu queria ouvir, tá? Claro que eu acho que, nossa, para mim é o máximo. Eu falo, nossa, foi bom, eu alcancei. Agora, imagina aquele dia que eu saio do estúdio e ninguém fala nada, né? Ninguém falou nada, não bombou o WhatsApp, ninguém... Será que eu vou pensar, hoje eu falhei? Aí é ruim, né? Não tem a ver. Eu tô lá todos os dias fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer. Goste ou não goste, tem a ver comigo também. Algumas eu gosto muito, outras eu fico, eu podia ter feito melhor. Mas essa é a nossa humanidade. Isso. E às vezes essa que você acha que não foi o teu melhor, atingiu uma pessoa lá que você nem imaginava. Não vou nem ter ideia, né? E tudo mais, fez a diferença. Não diz respeito a você, diz respeito à mensagem. Né? O Paulo diz assim, não adianta você estabelecer padrões, sabe? Porque, sabe, se for ruim o padrão, você vai se condenar, tá? Se for bom demais, você pode se exaltar. Então, a gente está correndo risco, né? A gente está correndo risco. Os extremos são perigosos. Gente, né? Paulo está falando para nós de um território desconhecido, tá? Eu não me importo com o que vocês pensam, porque vou lá eu saber o que, sabe? O outro pensa. Nós somos amigas, somos parceiras no ministério, né? Eu não tenho coisas da Eliane que se passam na cabeça dela que eu não sei, não vou saber nunca, e nem ela da minha. Isso. E agora eu vou ficar preocupada com isso. Né? E isso que é gostoso, porque a parte que eu te mostro é o importante, né? É isso que nós estamos falando, a gente está falando assim, a liberdade de ser quem eu sou, né? E a parte que você me mostra... Agora, o que eu quero que fique bem bom nessa nossa conversa, o patamar que Paulo chegou, que é o patamar desejável do Evangelho. Um patamar que talvez eu desconheça, você desconheça, ele não pensa mais nele mesmo, tá? Porque o Evangelho é em relação ao outro, tá? E você não pensa... Gente, nós somos muito egoístas, claro que nós pensamos em nós, né? Tem como a gente... Isso. A gente só vai conseguir realmente pensar no outro à medida que eu me conheço. Tanto que ele falou, a começar por mim. Então, ele já tinha feito um trabalho que ele já se conhecia. Aí ele não ficou preso nele. O problema do egoísmo é você ficar preso em si e não ver o resto. Então, ele já se conhecia, já tinha firmeza e foi para o outro. Né? E assim, o que ele está dizendo também é assim, essa humildade que o Evangelho sugere, não é, eu não vou pensar a respeito de mim mesmo mais do que eu devo pensar, tá? Também não vou pensar menos do que em termos de qualidade.
na verdade, eu devo estar menos preocupada comigo mesmo. Isso. Eu não sou o centro de todas as coisas. Não sou, porque ele já se conhece, ele já supriu as necessidades deles, ele já tinha conversado com Deus quanto àquela visão dele. Tudo. Então ele falou, vamos trabalhar, agora viver o Evangelho, queridos, o Evangelho mata a necessidade da gente pensar só na gente, achar que o mundo gira em torno de nós, né? Exatamente. Então, tem a ver com ego? Tem, sim. Mas com ego satisfeito, não com ego inflado. Isso, né? exatamente. Esse que é o diferencial, né? E aí você, depois desse momento, que é o que ele está aí, você consegue se entregar ao Espírito Santo para ele fazer a obra em nós, né? Sabe, ali, eu penso, quando eu digo assim, a liberdade de ser quem eu sou, quando eu chego numa sala cheia de pessoas pela primeira vez, sabe? Se eu pensar assim, nossa, como será que eles estão me olhando? Eu não cheguei lá, então, né? Se esse pensamento veio à minha cabeça, exatamente. Sabe? Será que eu consigo chegar com uma tranquilidade, assim, tá bom, eu tô aqui, tá tudo certo, Vou né? fazer o que eu vim para fazer, né? Sabe? É muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque não tem a ver, nós não estamos tendo conversinhas de autoestima ou baixa estima, sabe? É simplesmente de eu entendi o que Deus tem para mim, eu entendi quem eu sou em Deus, eu tenho liberdade de ser quem Deus quer que eu seja. Quem Deus fala, né? Que eu sou. E ele vai escrever isso aos Romanos, olha só que lindo. Romanos 12 diz assim, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um, né? Então, queridos, sabe, a gente se esquecer da gente mesmo, porque assim, não tem aquela coisa, a minha ferida, a minha dor, a minha mágoa, você está focada no eu, né? E este é o tempo deste mundo, é o hedonismo. E como a gente está num tema de ser quem eu sou, você não é você ainda, porque você está nas dores, você está no sofrimento, você está naquela de lamber as feridas. Então, nem você ainda chegou no seu eu, quando você está nesse ponto, né? Sabe, não se importar não tem a ver com orgulho, não é menosprezar a opinião do outro ou o valor do outro, não tem a ver com nem com orgulho, nem com menosprezo. É apenas a consciência de eu sei quem eu sou. Gente, a gente precisa chegar lá, né? Não é bom, né? A gente não almeja isso, né? Críticas, sempre, queridos, nós sempre vamos ter crítica de todos os lados. Mas quando você sabe quem você é, você tem a capacidade de lidar bem com as críticas, de analisá-las, de ponderar, ver o que tem de bom, o que tem de ruim, o que dá para mudar, o que não dá, o que é falso, o que é verdadeiro, enfim, tantas coisas, né? Eu acho que quando a gente está falando de liberdade, de ser quem eu sou, parece utopia. A princípio não parece uma utopia, né? Sim, mas não. Paulo conseguiu. Eu diria que é sabedoria. Não, utopia, assim, talvez no nível máximo, mas assim, é realmente maturidade e sabedoria, né? Sabe? Então, você pode até pensar, tudo bem ouvir vocês, mas não conheço ninguém, só Paulo. Mas eu digo assim, se ele pode, né, e deixou escrito, né? Estamos aqui para seguir os passos dele do jeito que a gente está para seguir os passos de Jesus, né? Exatamente. Então, queridos, era isso que a gente tinha para você. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.